Pela primeira vez, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Vamos falar então ao vivo agora com Beatriz Manfredini, que vai nos contar onde esse encontro aconteceu e qual foi a pauta, Bia. O encontro, Lívia, aconteceu ontem no Palácio dos Bandeirantes, um encontro que durou aí mais ou menos 1 hora. Então, o governador Tarcísio de Freitas recebeu Eduardo Ribeiro, que é o presidente do Partido Novo. Foi a primeira vez, então, que eles estiveram juntos e a pauta foi falar sobre perspectivas para 2026. O que eu apurei é que foi uma conversa, então, sobre um possível candidato para 2026. A gente lembra, né, que tanto Tarcísio quanto Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que é do Partido Novo, são nomes que são apontados pelo espectro da direita como possíveis candidatos presidenciáveis no ano que vem. E os dois, inclusive, têm grande aprovação, né? Tem mais de 60% em muitas das pesquisas de aprovação nos respectivos estados. E nos últimos dias, um rumor de uma possível chapa Tarcísio-Zema começou a pipocar entre autoridades, entre pesquisas. E aí, então, Tarcísio recebeu, nesse contexto, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, para uma conversa. Eles falaram, então, sobre alinhamento para 2026 e o que eu ouvi de alguns interlocutores do governador Tarcísio de Freitas é que Tarcísio repetiu o que vem dizendo publicamente e até mesmo nos bastidores, que o projeto dele é um projeto de reeleição ao governo de São Paulo e que ele sempre vai apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência. Ele disse ainda, então, para o presidente do Novo que se Bolsonaro não puder concorrer, lembrando que o ex-presidente está inelegível no momento, Tarcísio vai apoiar quem Bolsonaro indicar para a presidência da República. Então, mais uma vez, a conversa foi em tom de alinhamento para 2026, de união da direita, mas Tarcísio, então, reforça que ele pretende concorrer ao governo do estado em 2026, mesmo algumas pessoas, alguns aliados falando que nos bastidores e nos corredores ele admite que pode ser que ocorra algum outro tipo de candidatura em 2026. Nada fechado ainda, tudo vai depender mesmo da possibilidade de Bolsonaro concorrer ou não, mas Tarcísio se desponta aí como um forte candidato, apesar de negar tanto publicamente quanto nos bastidores. Conversa rápida, então, de cerca de 1 hora e claro que a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos de 2026 por aqui, Lívia. 1 hora dá para fazer muita articulação, né, Beatriz Manfredini? Obrigada, viu? Pelas apurações, pelas informações. Deise, Vilela, vou começar agora com você, Vilela. O discurso do Tarcísio é sempre o mesmo. O candidato da direita é Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro continuar inelegível, vou apoiar o candidato que for designado por Jair Bolsonaro. Mas lá estava Tarcísio de Freitas reunido com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, e ventilando já algumas possibilidades para 2026 e dentre elas, Zema e Tarcísio. Dá liga para você? Eu vejo que dá liga. São representantes de 2 estados populosos, 2 estados com grande eleitorado e que eventualmente poderiam, nesse sentido, fazer um casamento do eleitorado de direita e do eleitorado mais moderado. Tarcísio, hoje, ele está numa situação e ele tem que conduzir essa sua situação com muita tranquilidade, com muita racionalidade, pois ele talvez seja o único nome que possui um grande prestígio junto ao eleitorado de direita mais bolsonarista, mais raiz, e também possui um grande prestígio junto ao eleitorado mais moderado de centro. Por isso, ele precisa ter muito cuidado nos seus movimentos para evitar queimar largada, evitar gerar algum embaraço com Jair Bolsonaro, por exemplo, mas também não pode ficar parado. É importante o diálogo, a construção com atores que são valiosos, viu? O Partido Novo, especialmente a figura de Zema, governador de um estado importante, é sempre muito valioso um diálogo nesse sentido para que se possa pavimentar pontes, pensando não nesse momento a construção direta, já anunciada de uma candidatura, mas pensando em deixar o terreno já numa condição adequada para caso o cenário político venha a viabilizar essas condições, aí sim, em 2026, o governador possa efetivamente anunciar uma candidatura a presidente. Exatamente, né, Vilela? Essas conversas, elas começam agora já revelando esse movimento estratégico, né? No momento em que a direita, ela busca se reorganizar depois de Bolsonaro, pós-Bolsonaro, né?
sempre lembrando, caso ele não esteja para o ano que vem, o Tarcísio ele busca agora um aceno para um eleitorado liberal e ele vai tentando ampliar o raio de influência para além da base bolsonarista, o que é muito importante se ele quiser se candidatar para o Palácio do Planalto, né? Então, quando ele se aproxima do Novo, que tem um discurso econômico liberal, e ele aposta em nomes como o do Zema, ele pode sinalizar, assim, um plano para 2026 que combine essa questão da gestão e do conservadorismo, mirando justamente essa centro-direita, né? A gente sempre falou, desde que o Tarcísio foi eleito, que o grande desafio dele seria justamente esse, né? Equilibrar essa base de apoio bolsonarista, que ainda é centrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, com uma centro-direita que navega por outros ares, pelo Novo, pelo próprio nome do Zema. Então, eu acredito que esse movimento ele seja estratégico nesse sentido, até para o Tarcísio sentir o ambiente, sentir o campo político que ele está entrando e aí, enfim, decidir, né, se ele vai novamente para o Palácio dos Bandeirantes ou se ele tenta o Palácio do Planalto, dependendo também de todas as outras condições externas. Mas é um movimento estratégico interessante.